Você gostaria também de apostar com 28 e 31 dezenas na Mega Sena? Se a sua resposta for sim, continua assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar como você pode apostar com toda essa quantidade de dezenas especial para a Mega Sena da virada. Olá, obrigado pela sua atenção. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Esse material aqui ele foi personalizado para o meu grande amigo J. Varela. Então, antes de mais nada, Varela, grande abraço para você, parceirão aqui do portal, parceirão aqui do Kleber Campos. E o Varela, ele pediu para mim aqui uma ferramenta que pudesse jogar com 28 e 31 dezenas, com dois modelos, utilizando o fechamento matemático. Então, eu conversei aqui com o Varela e eu desenvolvi aqui a ferramenta utilizando aqui o Excel. Porque o Excel é possível montar essa ferramenta e tem um recurso bem bacana também, que eu sei que o Varela ele aplica filtros depois do fechamento combinatório montado. Então, através aqui do Excel, o Varela vai poder fazer os seus filtros de forma muito mais fácil, utilizando aqui a planilha. Então, aqui dentro da planilha, eu vou mostrar aqui para você. Quando você abrir a primeira vez aqui a planilha, porque eu falo para você também, porque se você quiser fazer que nem o Varela, utilizar esse material aqui, eu vou deixar o link para você abaixo aqui desse vídeo. Então, você entra em contato aqui comigo para poder adquirir esse material aqui, jogando com 28 e 31 dezenas da Mega Sena. Então, quando você abrir a primeira vez a planilha, pode aparecer para você essa opção aqui. O que isso aqui significa? Habilitar conteúdo. Indica que a planilha possui códigos VBA, códigos de programação. Então, eu montei essa planilha aqui utilizando a programação para que fosse possível disponibilizar todos os recursos que eu vou mostrar aqui para você. Então, precisei fazer códigos de programação. Então, se você não habilitar esse recurso aqui, se você tentar usar a planilha, vai aparecer essa mensagem dizendo que você não pode utilizar a planilha, que precisa clicar nesse botão para poder habilitar. Então, vou clicar aqui nesse botão, veja que ele sumiu, e agora nesse momento eu consigo utilizar a planilha de forma plena, a partir do momento que eu cliquei no botão de habilitar o conteúdo aqui de macro. Então, no primeiro instante aqui com você, eu vou passar aqui superficial aqui planilha, para que você possa aqui se familiarizar com todos os recursos aqui da planilha. Então, nesse local, você faz a escolha aqui das dezenas. Veja que é o mesmo formato do volante da Mega Sena, do 1 ao 60. Aqui ele mostra qual que é o fechamento que está selecionado. Eu consigo selecionar dois fechamentos com 28 e 31 dezenas. Aqui eu consigo trocar o menu de escolha das dezenas para informar o resultado, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Aqui tem um desenho aqui da lixeira para poder escolher as dezenas que eu colocar aqui dentro da planilha de forma automática. O que é isso? Por exemplo, se eu cliquei aqui e selecionei as dezenas, se eu quiser começar do zero, eu teria que apagar uma por uma. Então, através desse botão, se eu clicar, apareceu aqui do lado a mensagem, ele faz uma pergunta para mim. Se eu quero apagar as dezenas, aí ele apaga, se eu confirmar, né, ele apaga de forma automática toda a minha escolha, facilitando ainda mais aqui a utilização aqui da planilha. Aqui eu tenho um gráfico referente às probabilidades de premiações em cada uma das faixas, dentro de cada um dos fechamentos combinatórios. E aqui eu faço a escolha do fechamento combinatório. Então, veja que eu cliquei nesse local aqui, ele habilita aqui uma abinha, que eu posso selecionar o fechamento de 28 dezenas, que é esse que já está selecionado. E se eu quiser trocar para o fechamento de 31 dezenas, basta clicar no fechamento que eu desejo. Nesse caso, eu troquei para o fechamento de 31 dezenas. Veja que ele já trocou aqui também. E nessa outra planilha aqui do lado, chamada planilha de jogos, é o local que vão aparecer todas as apostas do fechamento combinatório. E depois aqui também tem um filtro aqui de seleção de apostas premiadas, que eu vou mostrar um recurso bem interessante para você também nesse local aqui. Então, voltando aqui na planilha, vou mostrar aqui para você como é que você faz aqui a escolha das dezenas. Vale lembrar que as dezenas que eu estou colocando aqui, apenas para um exemplo didático da gravação aqui do vídeo, eu recomendo sempre que assim que você for utilizar o material, que você faça escolhas das suas dezenas favoritas. Beleza? Então vamos lá. Veja que basta que eu clique em cima da dezena do número que eu desejo, que automaticamente a planilha vai fazendo a seleção. Se eu quiser desmarcar, basta clicar em cima do número que já está selecionado, que ele tira a seleção. À medida que eu vou clicando, ele vai marcando aqui para mim quantas dezenas que eu escolhi. Veja que ele fica com a cor vermelha, ou seja, eu preciso de 31 dezenas, que é o que contempla esse fechamento combinatório, porém eu escolhi apenas 12. Ele só vai ficar com a cor azul a partir do momento que a quantidade de escolhas das dezenas bater com a quantidade de dezenas que o fechamento pede.
Eu vou selecionar o fechamento aqui de 28 dezenas. Eu troquei, veja que eu troquei sem precisar excluir as dezenas. Olha só que interessante. Eu troco o fechamento de um para o outro sem precisar trocar as dezenas. Vou continuar aqui a escolha. Veja que nesse momento eu não consigo visualizar os jogos. Só vou conseguir a partir do momento que essa quantidade aqui da escolha bater com a quantidade de dezenas que o fechamento pede. Nesse caso são 28 dezenas. Veja que já ficou com a cor azul de forma automática, indicando que eu já escolhi a quantidade correta aqui de dezenas. E a partir desse momento eu consigo visualizar todas as apostas do fechamento combinatório. Esse fechamento aqui ele contempla 11.180 apostas de 6 dezenas. Aqui na planilha de jogos, automaticamente eu tenho... Opa, passou aqui do limite. Deixa eu voltar aqui novamente. 11.180 apostas de 6 dezenas. Se eu trocar o fechamento combinatório aqui nesse momento, para o fechamento de 31 dezenas, veja que ficou com a cor vermelha. Não consigo visualizar os jogos. Por quê? Porque o fechamento pede 31 dezenas e eu escolhi 28. Eu preciso completar 31 dezenas. Ficou novamente com a cor azul. E se eu voltar para a planilha de jogos, automaticamente agora eu visualizo todas as 11.448 apostas, que é o que contempla o fechamento de 31 dezenas. Sobre as garantias matemáticas do fechamento combinatório. Se eu quiser visualizar, basta clicar nesse botão aqui que parece uma pizza. Ele apareceu aqui do lado, não tem problema, que eu tenho 2 monitores. Aqui ele informa para mim todas as possibilidades aqui de pontuações, acertando 4, 5 e 6 dezenas do sorteio dentro da combinação principal, nesse caso, a combinação de 31 dezenas. Se eu trocar o fechamento, ele mostra do outro fechamento também. Veja que eu estou no fechamento de 31 dezenas. Se eu selecionar o fechamento de 28, ele já fez a atualização aqui e mostra para mim também todas as possibilidades em cada uma das faixas de 4, 5 e 6 acertos, de acordo com o fechamento que eu escolher. Então agora nós vamos aqui para a parte aqui de simular o resultado. Basta clicar nesse botão aqui. Parece que nada acontece aqui na seleção das dezenas, mas você vai ver que vai se comportar de forma diferente. Veja que apareceu um outro painel aqui também, que é o painel aqui de configuração aqui de valores. Então para a quadra eu coloquei um valor de R$1.000, para a quina 50 mil e a cena, mega cena da virada, estimativa 600 milhões de reais. Se você quiser alterar os valores, basta digitar o valor que você deseja nesse local aqui. Por exemplo, a quadra R$1.200, só colocar o valor de 1.200, que automaticamente toda a simulação que eu fizer aqui, ele vai pegar os valores que eu colocar nesse local aqui da planilha. Então agora eu vou simular com você acertando 4, 5 e 6 dezenas do sorteio dentro da combinação de 28, para a gente verificar aqui possibilidades de retornos financeiros com esse fechamento de 11.180 apostas. Vou clicar aqui no painel aqui de... Ele apareceu aqui do lado, de probabilidades. Como que esse painel aqui funciona? Olha só. Para ter resultado na Mega Sena, a gente sabe que precisa acertar pelo menos 4 dezenas do sorteio, ok? Então, acertando 4 pontos do sorteio dentro da combinação de 28, esse fechamento aqui ele garante no mínimo 4 quadras com máximo de 14. Acertando 5 dentro da combinação de 28, veja que tem duas possibilidades. Primeira delas, 41% de probabilidade de ficar na faixa da quadra, 31 quadras com máximo de 52, e tem 58% de probabilidade de ficar na faixa da quina, de 1 a 5 quinas com um monte de quadras, e acertando 6 dentro da combinação de 28, veja que está 100% garantido nesse caso, conforme o fechamento está informado nesse local aqui embaixo aqui, acertando 6 dentro da combinação de 28, mínimo de 2 quinas com máximo de 11, que é a garantia principal do fechamento combinatório, mais de 71 a 129 quadras, e tem 2,96% de probabilidade de premiar o bilhetão com a cena, mais um monte de quinas e mais um monte de premiações com a quadra também. Então, esse fechamento combinatório aqui, acertando a 6, ele garante no mínimo 2 combinações premiadas com a quina. E o fechamento aqui de 31 dezenas, deixa eu voltar aqui na escolha das dezenas, vou mostrar essa mesma tela aqui, porém com fechamento de 31 dezenas. Veja que ele já trocou.
Então, acertando 4 dentro da combinação de 31, vou deixar 31 dezenas aqui também. Mínimo de um bilhete com a quadra, com máximo de 29. Acertando 5, 36% de probabilidade de premiar de 1 a 10 bilhetes com a quina. E acertando 6, mínimo de um bilhete com a quina, com máximo de 19, mais um monte de quadras. E 1,55% de probabilidade de premiar o bilhetão com a premiação máxima da cena, mais um monte de quinas e um monte de quadras também. Então, eu vou voltar no fechamento de 28 dezenas. Vou selecionar 28 dezenas. Agora eu vou para a tela de informar o resultado e vou fazer uma simulação de resultado aqui com você. Então, vamos supor no resultado, acertando 4 dezenas do sorteio. Veja que à medida que eu vou escolhendo as dezenas, como eu estou na tela de informar o resultado, ele fica com a cor de seleção diferente. Veja que ficou com a cor azul, indicando que a dezena é uma dezena de acerto. E se ficar com a cor vermelha, indica que a dezena está no resultado, porém, ela não está na escolha, ou seja, é uma dezena que errou. Então, ficando com a cor azul, indica que acertou, ok? Então, acertando 4 dezenas do sorteio dentro da combinação de 28, conforme está informado aqui pra gente, mínimo de 4 quadras. Olha só, 9 premiações com a quadra. Como que eu faço para poder visualizar essas quadras? Eu vou para a tela aqui de jogos. Veja que ele já fez a pontuação aqui pra gente das 11.180 apostas. Já pensou localizar essas 9 quadras aqui dentro? Fica difícil, não é verdade? Então, a planilha tem um recurso que ela faz um filtro aqui para a gente e mostra somente as combinações premiadas. Então, se eu clicar aqui em quadra, ele vai para a tela do lado do mesmo jeito, que é a planilha de jogos. E ele faz um filtro e mostra apenas as combinações, nesse caso, as 9 combinações com a quadra. Então, ele fez um filtro de todas essas 11.180 apostas e colocou de forma simplificada para a gente nesse local aqui, que fica muito mais fácil aqui para a gente conferir. E se realmente tiver apostado, da gente localizar o bilhete premiado, nesse caso, as 9 quadras premiadas. Olha que facilidade que é, não é verdade? Já pensou? Procurar essas 9 apostas dentro de 11.180? Ninguém merece, não é verdade? Então, a planilha foi pensada para você, para facilitar aqui a sua vida. Nesse caso, ele mostra, faz um filtro, né? E mostra aqui para você somente as apostas premiadas, nesse caso, 9 apostas premiadas com a quadra. Se eu quiser voltar lá na planilha principal, eu posso voltar por aqui, eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui de retornar. Veja que ele já voltou de forma automática também. Eu vou fazer outra simulação aqui de 4 acertos do mesmo jeito. Veja que agora 6 combinações premiadas com a quadra. Se eu clicar aqui, ele faz o filtro e mostra apenas as 6 combinações premiadas, de acordo com o filtro que eu seleciono. Agora eu vou simular com você acertando 5 dentro da combinação de 28. Veja que nesse caso 39 combinações premiadas com a quadra. Cliquei aqui. Veja que agora ele mostra as 39 combinações que ele mostra aqui, nesse caso, premiações com a quadra. Vou trocar o 29 pelo 19, olha só. Agora 33 quadras e uma quina. Vou lá para a tela de filtro. Cliquei na quadra, 33 quadras. E se eu quiser visualizar a quina, eu clico aqui na quina, olha só. A aposta de número 7.165. Já imaginou se a planilha não tivesse a opção aqui do filtro? Se eu quisesse localizar você, essa única combinação aqui da quina, dentro de um universo de mais de 11.000 combinações, ficaria penoso, muito difícil, não é verdade? Então, a planilha foi pensada em facilitar aqui a sua vida. Basta clicar em cima do filtro que você deseja, que automaticamente a planilha vai filtrar e mostrar aqui para você apenas as apostas contempladas de acordo com o filtro que você deseja. Basta clicar no botão. Então, vou clicar aqui para poder voltar e vou fazer mais uma simulação aqui com você. Agora eu vou simular acertando 6 dentro da combinação de 28. Então, nós temos aqui 5 acertos que ele mostra aqui. Vou clicar, por exemplo, na dezena 13. Olha só, agora 97 quadras e 5 quinas. E a planilha, veja que ela já fez aqui uma soma também. Nesse caso aqui, de acordo com essa configuração, deu R$366 mil aqui de premiações. E qual foi o custo? Uma aposta de 5 dezenas na Mega, de 6 dezenas, custa R$5. Então, 11.180 apostas a R$5, dá um total de 55.900. Então, ele faz a conta e mostra qual que é o valor final aqui do rateio. E lá na tela aqui de filtro, na tela aqui dos jogos, se eu quiser visualizar as quadras, basta clicar, 97 quadras, e se eu quiser visualizar a quina,
Veja que ele fez o filtro e mostrou aqui pra gente, nesse caso, 5 combinações premiadas aqui com 5 pontos. Vou fazer mais algumas simulações aqui com você, olha só. Veja que à medida que eu vou selecionando, ele calcula de forma instantânea aqui o resultado aqui pra gente. Olha só, 103 quadras, uma quina e uma cena. Cliquei na quadra, são 103 quadras, então a gente consegue visualizar todas elas aqui. 103 nesse caso, uma quina, aposta de 9.819 e a aposta premiada com a cena, a aposta 6.646. Então, se a gente posicionar na linha A6646, veja que a aposta 6.646 com 6 acertos, exatamente a mesma informação aqui que a planilha fez o filtro aqui pra gente, nesse caso da cena. Deixa eu clicar aqui, quadra da cena, né? Que ele mostra aqui pra gente exatamente, ele fez o filtro, né? E mostra aqui pra gente que de forma simplificada, de forma rápida, instantânea, a aposta premiada, nesse caso, eu pedi para visualizar a aposta com 6 pontos. Fácil demais, não é verdade? E olha só também a força que tem esse fechamento combinatório. Eu simulei acerto aqui de 6 dezenas, e olha só, uma combinação com a cena, uma combinação com a quina e 103 combinações premiadas aqui com a quadra. Se eu clicar agora aqui no botão da lixeira, que eu mostrei aqui para você que ele faz aqui a exclusão, se eu clicar nesse momento, ele pergunta aqui para você, e olha só a pergunta. Confirma pagar as dezenas escolhidas do resultado. Então, se eu clicar e estiver aqui na parte do resultado, ele vai pagar apenas as informações do resultado. E se eu estiver na tela de escolher dezenas e clicar no mesmo botão, veja que a pergunta é diferente um pouquinho. Confirma pagar as dezenas escolhidas. Se eu clicar em sim, ele apaga as dezenas escolhidas. Então, de acordo com a tela que eu tiver, se eu clicar aqui no botão de apagar, automaticamente ele vai apagar de acordo com a tela que ele está posicionado, ok? Como assim, Kleber? Faz um exemplo para mim. Estou na tela de informar o resultado. Cliquei, confirmei, ele não apagou as dezenas escolhidas e apagou apenas as dezenas do resultado. E se eu tiver aqui e clicar para confirmar para poder apagar, ele apaga toda a escolha, nesse caso, as 28 dezenas que eu escolhi, ok? Então, agora eu vou selecionar o fechamento de 31 dezenas, que funciona exatamente do mesmo jeito, porém muda a quantidade de dezenas, a quantidade de jogos, muda também a garantia do fechamento combinatório. Então, vou dar uma acelerada aqui na escolha, porque o funcionamento você já viu como que é simples, porém vou fazer uma simulação rapidinho aqui com você, acertando as dezenas do resultado. Veja que ele já fez, eu já fiz aqui a escolha das 31 dezenas, consigo visualizar os jogos, vou para a tela aqui de informar o resultado. Vou deixar a mesma configuração de valores, acertando 4 dezenas. Deixa eu mostrar aqui. Mínimo de um bilhete com a quadra, então vou simular acerto de 4 dezenas. Veja, 4 quadras premiadas, mínimo de 1 com máximo 29. 4 está dentro. Se quiser fazer o filtro, conforme nós vimos, a planilha faz aqui pra gente, de forma automática, de forma simples também. Clicar aqui para poder retornar. Acertando 5, 63% de probabilidades de 18 a 88 quadras. Veja, 26 bilhetes premiados com a quadra, dentro da faixa de premiação da quadra. Vou trocar aqui a simulação para ver quando é que ele vai pegar uma quina. Entrar na faixa da quina, aliás, né? Agora, uma quina e mais 17 quadras dentro dessa faixa aqui. E convertendo tudo em reais, deu um retorno aqui de 13.160. E acertando a 6 dentro da combinação de 31. Veja, 63 quadras, mais 2 quinas, convertendo tudo em reais, 118 mil. Fazer mais alguma simulação aqui, 75 quadras com uma quina. Novamente, uma quina. Sempre mínimo de uma quina, se tiver 6 acertos dentro da combinação aqui de 31. Agora 2 quinas. 2 quinas também. Novamente, mais uma quina, outra quina e uma última simulação. Vamos escolher um número aqui. A dezena 18. Novamente, uma combinação premiada aqui, uma quina, convertendo tudo em reais. Próximo de 140 mil com esses valores aqui. Então, Varela, está aqui o fechamento personalizado aqui para você, com 2 opções. Primeira opção, 28 dezenas e 11.180 apostas de 6. E o segundo modelo, 31 dezenas com 11.448 apostas. Mais uma vez, um grande abraço.
Boa sorte aqui no bolão. Estou junto com você, inclusive, nesse bolão aqui. E vamos pra cima com tudo pra Mega Sena da Virada. Abraço, meu amigo. Até mais.